Olá pessoal, professor Divan. Hoje a gente volta com mais uma aula de comandos elétricos voltado para grupos geradores. Roda a vinheta e vamos falar desse assunto. Antes de nós iniciarmos falando do comando, eu quero trazer uma observação aqui para vocês, que existe, quando a gente fala de gerador, se for no caso do gerador a diesel, você vai ter um monitoramento de temperatura, de pressão, de combustível, de uma série de variáveis. Esse monitoramento é tudo feito pelo sistema microprocessado do gerador, conhecido como USCA. A USCA, um PLC, controlador lógico programável do próprio gerador, certo? Então, esse sistema ele vai estar preparado para dar início à partida do gerador, independente de qual tipo de comando seja. Se o comando for por falta de energia ou até por um comando manual. Porém, ele só vai permitir que a partida da máquina, certo? O eixo que proporciona a energia cinética para girar o eixo do gerador, ele só vai deixar isso acontecer se a parte em que providencia a energia mecânica para isso acontecer esteja tudo ok. Independente de ser energia hidráulica, se energia mecânica a partir de um motor a diesel, do motor a combustão, não importa. A gente sabe que o princípio de geração eu preciso girar um eixo, eu preciso de um campo eletromagnético estacionário, certo? Gerado por uma fonte de energia inicial, e esse campo eletromagnético ele precisa ser cortado, essas linhas de força do campo magnético precisam ser cortadas por um fio condutor. Eu cortando essas linhas de forças eletromagnéticas, eu vou garantir que apareça uma diferença de potencial nos terminais do condutor. Isso a gente está falando do gerador elementar, do gerador base. Aí para você ter um gerador, você precisa ter uma série de outras coisas, mas aí é a geração base. Simplesmente eu preciso garantir que tenha um campo eletromagnético ou um campo magnético e eu gire o eixo com um condutor elétrico desse campo magnético, vou fazer com que essas linhas de força elas sejam cortadas e aí vou gerar um fenômeno físico que é uma diferença de potencial na extremidade do gerador. Partindo desse princípio, a gente precisa de energia cinética para que essa energia cinética gire o eixo e faça com que esses condutores cortem as linhas de força. Bem, como eu já falei, falando de gerador a combustão, é basicamente isso. Mas, falando de quadro de transferência, a gente só precisa que o gerador gere. Chegando tensão, o gerador garantindo tensão na sua parte de potência, então é o que eu preciso para garantir a minha comutação do meu quadro de transferência. Então, primeiro ponto, o gerador precisa identificar a falta de energia ou o comando para que sua partida inicie. Então, o comando pode ser por uma percepção de falta de energia e vai ter lá um sinal que vai até o microprocessador do gerador. Havendo ali aquele sinal chegando para o gerador entende que deve iniciar a partida. Segundo ponto, eu posso partir o meu gerador manualmente. Então, posso partir o gerador manualmente e fazer as comutações manualmente. Então, o que é que acontece? Após a partida do gerador, o gerador só vai disponibilizar tensão na parte de potência, na saída dele, depois que atingir a frequência nominal e as tensões ideal, certo? Então, só então o gerador vai fechar o seu contator principal. Então, por isso que existe o contator principal do gerador, certo? Então, ele só vai deixar o seu contator principal disponibilizar tensão para a carga depois que acontecer a geração efetivamente. Chegando tensão no gerador, então a comutação vai acontecer. Essa modalidade é a modalidade em que eu utilizo o gerador apenas para suprir carga na falta de energia. É tanto que o circuito apresentado, o diagrama que eu vou apresentar para vocês, muito complexo, mas eu vou explicar detalhadamente cada parte desse diagrama.
ele tem duas linhas. A linha de alimentação das cargas que são alimentadas pela concessionária e tem a linha das cargas que eu preciso alimentar com o grupo gerador. E que essas cargas são essenciais e não pode faltar energia. Ou seja, se faltar concessionária, o gerador assume essas cargas. Porém, quando o gerador quando tem energia normal, quando tem energia via concessionária, o gerador está fora e quem assume essas cargas é a concessionária. Porém, se houver a falta de energia, então vai haver a parada momentânea dessas cargas e depois elas voltam com a chegada da tensão do gerador. Essa é a modalidade. Não é aquela modalidade que eu falei para vocês, que é a modalidade de paralelismo, onde o gerador entra junto com a concessionária. Essa modalidade é para suprir falta de energia. Então vamos lá, vamos estudar esses comandos. Eu vou apresentar para você detalhadamente esse comando. Espero que você tenha o meu bom proveito. Vamos para o slide e vamos falar desse comando aí detalhadamente. Você vai aprender bastante sobre comandos, vai aprender conceitos de comando para grupo, quadro de transferência e vai aprender bastante também sobre simbologias. E também você vai aprender passos para interpretar diagrama elétrico. Então vamos lá, espero que você goste. Vamos ver a nossa aula. Então vamos lá, pessoal, para os slides. Vamos aqui dar uma olhada no nosso comando. Então tá aqui. Nós temos duas linhas aqui, a linha de alimentação geral e a linha de alimentação via grupo gerador. Aqui a gente estuda logo a parte de força e depois a gente fala do comando. Como eu falei para vocês, esta modalidade é aquela modalidade de comutação sem ser paralelismo, ou seja, você garante que as cargas sejam alimentadas pelo gerador, porém independente da linha da concessionária. Você não vai ter o gerador entrando em paralelo com a concessionária. Primeiro, a concessionária saiu, então vai ter uma percepção da falta de energia e aí as cargas essenciais passam a ser assumidas pelo gerador. Isso vai acontecer automaticamente. Então essa é uma modalidade de transferência, não é aquela modalidade de paralelismo. Então eu vou apresentar para vocês esse projeto aqui, esse comando, que a linha de alimentação geral, certo? Tem as características aqui no diagrama. Como eu falei, a gente também vai aproveitar para treinar a interpretação do diagrama elétrico e também se familiarizar com as simbologias, que a minha proposta sempre aqui no canal é garantir que os alunos e as pessoas que estão aqui no canal cheguem a altos níveis de conhecimento em comandos elétricos, não aquele comando básico, aquele comando que você aprende decorando, mas não. A minha proposta é que você realmente aprenda comando e interpretar qualquer situação, independente de você já ter visto ou não ter visto. A linha de alimentação, as características, as variáveis, as grandezas dessa linha de alimentação a linha principal, que é a linha geral. 380 volts, tensão de linha, que é uma rede trifásica, 60 Hz, a potência instalada nessa linha aqui é 130 kW, a corrente nominal 247 A, nós temos 3 fases, um neutro e um terra na linha principal. Então essa é a parte da linha de força. Nessa linha de força aqui eu tenho um disjuntor com proteção termomagnética. Além disso, esse disjuntor tem um acionamento motor, onde eu posso ligar e desligar ele à distância, com um comando elétrico. Ou seja, com um sinal elétrico, eu vou mudar o estado dessa chave, desse disjuntor. É um servoacionamento, é um motor, o atuador é um motor e esse motor movimenta o disjuntor, fazendo com que ele abra e feche. Certo? Então está a simbologia aqui. É um disjuntor com proteção termomagnética com esse acessório de motor. A gente chama ele de 20QF03 e aqui a gente segue observando a linha. Então, essa linha aqui é a linha da carga principal, a carga geral. Eu tenho a fase, o neutro aqui, que é um ponteado com um pontilhado menor, e tenho o condutor terra, que é o PE, o terra de proteção, o condutor de proteção, certo? E segue aqui para as posteriores cargas, que é as cargas gerais, cargas no geral. Aqui é a simbologia do diagrama e da linha e as próximas páginas, que não convém a gente falar aqui desse diagrama geral, né? Só essa parte principal aqui. Então a gente sabe que essa linha aqui é a alimentação das cargas principais. E aqui nós temos uma derivação ainda conectada na linha principal.
neutro, aqui está o neutro, não tem o terra, está o neutro aqui, certo? Tem as três fases, fase 1, 2 e 3, L1, L2, L3, tá aqui, ó, L1, L2, L3, três fases, certo? Isso aqui é uma derivação relacionada ao circuito geral, que é aqui esse diagrama, esse projeto aqui, esse diagrama elétrico aqui tem muitas outras coisas, tem uma série de coisas aqui que a gente não vai falar. Mas essas duas derivações aqui é para outra coisa. Então, isso aqui é uma derivação para as cargas essenciais desse circuito, que é as cargas que eu separei para ser alimentada com gerador. Então, na linha das minhas cargas essenciais, eu tenho um disjuntor chamado também de 20QF05. Esse disjuntor aqui é o disjuntor responsável para cortar a alimentação das das cargas essenciais. Havendo a falta de energia na linha das cargas essenciais, então essa linha aqui também vai ficar desenergizada. Tendo energia nessa linha aqui também tem energia e aí, consequentemente, as cargas vão estar alimentadas pela concessionária. Então, eu tenho uma derivação aqui propositalmente que separa as cargas essenciais, as cargas que eu necessito que seja alimentada com uma fonte adicional, que no caso seria o gerador. Então, é separado. Tá aqui, segue para as próximas páginas desse diagrama aqui. Então, tá aqui, ó. Nessa parte aqui eu tenho a área de força do gerador. Emergência e linha, ou seja, linha de emergência ou linha de emergência, grupo gerador. Grupo gerador, a linha de emergência do grupo gerador, 380 volts, frequência 60 Hz, a carga de 20 kW, 32 A nominal, 3 fases, neutro e terra, certo? Apesar do terra aqui não está aparecendo, mas tem aqui o terra, que eu acho que o terra aqui é comum, certo? É o mesmo terra que usa para dar subestação, é o terra que vai usar no gerador, é equipotencializado. Os terras vão estar todos na mesma malha, equipotencializados. Então vamos lá. Eu tenho um disjuntor termomagnético 20QF07. Ele não é um disjuntor como esse aqui, com acionamento motor, é um disjuntor normal. Disjuntor motor, disjuntor com termoproteção, termomagnético, normal, sem atuação motora. Essa é a linha do gerador. Está aqui, é a parte de força do gerador, certo? E aqui eu tenho, que é o importante do nosso diagrama aqui. É uma parte muito importante. É a chave de comutação, ou seja, a chave de transferência. Essa chave aqui, ela faz a abertura, ela faz a seleção de linha. Ela tira a linha de alimentação da concessionária e coloca a linha de alimentação do gerador. A gente vai falar, quando for falar do comando, a gente vai falar detalhadamente dessa chave. Essa chave tem um intertravamento eletromecânico, onde ela se intertrava, é uma chave só aqui, ó. É uma chave só, um conjunto de ações que essa chave faz, e ela se intertrava eletricamente e mecanicamente, para garantir que a linha de força do gerador nunca se coincida o fechamento com a linha de força da concessionária. Lembrando que eu falei, essa modalidade você tem um sistema em que você tem cargas essenciais e essas cargas são separadas das cargas de uso geral. E essa modalidade de transferência, ela não permite que a concessionária entre junto com o gerador jamais. Tem intertravamento e todas as garantias de segurança para que isso aí nunca aconteça. Nem que aconteça um acionamento manual intencional ou não intencional. Porque essa chave aqui, ela tem um intertravamento também mecânico. Então, se você tentar mudar ou comutar ela, certo? O que vai acontecer? Ela não vai mudar, ela não vai deixar isso acontecer. Quando você fechar uma área, você abre a outra. Imediatamente. Então, tem essas garantias aí. E aqui a parte de força. Agora a gente vai ver a parte mais importante, que é a parte do comando. Vamos lá, vamos ver o comando. O que é que eu uso aqui nessa lógica do meu comando para que o meu sistema entenda que houve falta de energia? O que eu uso? É muito simples, a gente vai ver agora. Observa aqui, ó, que eu tenho uma linha aqui, duas linhas, que é fase e neutro, passando num disjuntor bipolar, que é o 20QF02, certo? Esse disjuntor bipolar, ele segue aqui, ó, com fase neutro. E aí a gente tem
nessa área aqui, ó, vamos subir aqui, nessa área aqui, deixa eu marcar aqui, nessa área aqui, nós vamos ter a parte do comando. O que é que significa isso? Aqui está o neutro na extremidade dos componentes do comando e aqui está o condutor fase na outra extremidade. O que é que significa isso? Havendo a falta de energia, o que é que vai acontecer? Esses componentes, todos eles aqui vão desligar. Vai faltar energia. Então, de cara, eu tenho um LED aqui que é o LED 20HL12. Esse LED indica o seguinte, ó, tem energia na linha principal? Tem. Se tem energia na linha principal, então está chegando tensão aqui. Se está chegando tensão aqui, o que é que acontece? O LED fica aceso, indicando que existe energia na linha principal. Uma vez faltando energia, o que é que acontece? 20K13 e 20K14, certo? Vão mudar o status. O 20km10 e o 20km11 também vai mudar o status. Aí a gente vai entender agora o que é que significa isso. O que é que significa isso? Vamos ver. Então, o sinal de falta de energia é a desenergização desse comando aqui. Então, na desenergização do comando, eu vou aproveitar os contatos NF desses controles aqui. E esse contato NF vai garantir que a comutação aconteça. Então, vamos ver aqui quem é que faz isso acontecer. Observe que aqui na linha do gerador eu tenho outra parte do comando, também ligado aqui na linha do gerador. Quando acontece a falta de energia da concessionária, o que é que vai acontecer? Deve chegar um sinal no gerador e o gerador deve começar o seu trabalho de inicialização. Na inicialização do gerador, vai haver a energização da linha principal, pelo menos até a chave de seleção, que é a chave de transferência. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Esse comando aqui tem uma linha aqui, ó, uma linha do comando aqui, vamos observar aqui, ó, a linha do comando aqui, até nas bobinas de 20km8 e 20km9. Essa área aqui eu pego duas fases da linha do gerador e alimento essa área aqui do comando. Aí vamos ver o que é que tem na linha do comando em série aqui. Eu tenho um disjuntor monopolar, que é o 20QF08, com proteção termomagnética. Tem um contato auxiliar de 20QF03. Quem é 20QF03 a gente vai ver. Tem um contato auxiliar NF de 20K14 e segue. E tem um contato também auxiliar de 20km11 e segue. E aqui eu tenho uma chave, mas é uma chave eletromecânica e é uma chave mesmo, porque um botão seletor em que eu tenho uma chave que eu posso garantir, certo? Que esse sistema aqui não entre quando eu não quiser. Eu quero garantir a segurança e não quero que ninguém interfira ou que aconteça um acionamento. Então eu vou mudar o status dessa chave e vou tirar a chave e vou botar no meu bolso, certo? Não vou deixar que essa linha fique disponível para pessoas e terceiros não fazer essa comutação e ter um controle. Isso aí fica na porta do painel. Então nesse caso aqui eu tenho alguns componentes nessa linha. Faltando energia, uma vez faltando energia, esses contatores aqui eles vão abrir. O que é que vai acontecer aqui? Então vamos lá, 20K14. Quem é 20K14? É essa bobina aqui que é um contator especial que ele tem um retardo na sua comutação. Não é um temporizador, é um contator específico que depois, posteriormente, eu posso apresentar eles para vocês. Nessa aula não dá porque vai ficar muita coisa. Então, 20K14 é um contator que ele tem um retardo. Eu posso dizer que é até um temporizador, mas não é. Ele não se enquadra como temporizador, mas ele tem um retardo. Então, 20K14 ele está aqui nessa linha. Uma vez faltando energia aqui, o que é que acontece com 20K14? Contato NF aqui, ó, de 20K14. É um contato NF. Então, quando eu desenergizo a bobina de 20K14, esse contato fecha. Naturalmente, essa área aqui já fica disponível. Aqui, ó, certo? O disjuntor deve estar sempre fechado, sempre na condição de ligado, certo? Quando houver a falta de energia, 20KF03 vai comutar.
porque ele é uma chave motora. Ele tem um acionamento eletromecânico e quando falta energia ele percebe e abre aqui para garantir mais uma segurança. E que se houver uma energização aqui, eu também não energizo essa linha com a alimentação do gerador por um retorno aqui. Então eu vou ter mais uma garantia de que esse cara vai abrir e esse cara abrindo, o meu KM08 e KM09 não vai comutar e não vai acontecer nada, certo? Então, nesse caso aí, uma vez faltando energia, esse contato fecha. Faltando energia aqui em 20kF3, esse contato vai fechar. O disjuntor vai estar normal, então vai chegar tensão até aqui. Por que vai chegar tensão só até aqui? Porque, a princípio, não houve a comutação. 20km11 e 20km10 tem que comutar. Certo? Quando faltou energia, as bobinas de 20km10 aqui e 20km11 desenergizou. Naturalmente, o que foi que aconteceu com esse contato aqui? Abriu, esse aqui abriu e esse aqui fechou. 20km11 e 20km10 é responsável para fazer isso. 20km10 fecha esse e 20km11 abre esse. É o papel da chave de comutação. Então, quando 20km11 e 20km10 atuou na falta de energia, o que é que aconteceu com o contato NF dele aqui? Fechou. Então, aqui já ficou disponível. Se a chave estiver ok, 20km11 vai ser ligado e 20km9. O que é que 20km8 vai fazer? 20km8 vai fechar essa chave aqui e 20km9 vai abrir essa. Certo? 20km10 e 20km11 fazem um papel contrário. Essa chave aqui tem essa simbologia aqui, ó, porque os contatos são intertravados. E ela tem um intertravamento eletromecânico. E além disso, essa chave ela tem 4 acionamentos. Tá aqui, ó. 4 acionamentos. 20km08, 20km09, 20km010 e 20km011 são acionamentos da chave comutadora. A chave de transferência. É uma chave especial em que ela tem 4 formas de ligações, 4 formas de status. Então é isso. Quando acontecer essa desenergização aqui, essa linha aqui já fica disponível e 20km8 e 20km9 vai entrar, garantindo que aconteça o fechamento daqui e as cargas essenciais sejam alimentadas pelo gerador. Lembrando que só vai acontecer tudo isso aqui, mesmo acontecendo essa parte aqui, só vai acontecer tudo isso aqui quando o gerador garantir que chegue energia nessa linha aqui. Chegando energia nessa linha, então 20km8 e 20km9 vai fazer o seu papel. A gente olhou o circuito de frente para trás. Agora a gente vai olhar de trás para frente, certo? Para a gente entender. Que é no caso da energização. Se acontecer a energização, o que é que vai acontecer quando houver a energização? Ó, havendo a energização e essa linha ficando energizada, a linha aqui, certo? Vai ficar energizada. Naturalmente, o que é que vai acontecer? Aqui vai energizar. Quando energizar aqui, eu vou conseguir energizar 20K14 e 20K13. Se tem esse contato aqui, eu vou conseguir energizar. Por que eu vou conseguir energizar esses dois caras? Porque 20km11 aqui está aberto. Ele está aberto porque não houve a comutação ainda. Então ele está aberto. Se ele está aberto e o contato que eu estou utilizando aqui é NF, então aqui vai estar fechado. Naturalmente, 20K14 e 20K13 vai alimentar assim que chegar a energia. Energizou, ele vai alimentar. O que é que eles vão fazer? Havendo a alimentação desses caras, iniciam a contagem de tempo, tanto do temporizador 20K13 e 20K14, para acontecer as comutações necessárias. Então, primeiro, 20K14 vai abrir o contato aqui. Uma vez 20K14 abrindo o contato aqui, eu já tiro 20km08 e 20km09. Então, naturalmente, 20km08 e 20km09 saindo, vai sair aqui, vai abrir aqui. Então, aqui vai abrir e aqui fecha. 20km10 e 20km11. Uma vez isso aqui fechando, aqui vai abrir. Abriu, corta a alimentação dos contatores aqui. O meu 20K13 aqui
ligou fechando 20 km10 e 20 km11, que é justamente a ação aqui de fechamento desses contatos. O 20 km10 e o 20 km11 vai ficar energizado. Por que vai ficar energizado? Se depois que eu alimento 20 km11 aqui cai, fica energizado. Por quê? Vai cair os dois temporizadores, os dois contatores, só que eu dei um pulso aqui, alimentei 20 km11, 20 km10 e 20 km11, naturalmente aqui fechou, aqui abriu, mas 20 km11 vai ficar fechado porque eu estou garantindo o contato de selo aqui, de quem? De 20 km11. 20 km11 vai se manter ligado por essa linha aqui. E ao mesmo tempo, 20 km9 vai abrir. 20 km9 abrindo, seu contato NF aqui vai fechar, garantindo que a energização aconteça sem problema. Se fosse o contrário, quando está na condição contrária, 20 km9 está aberto, aqui está fechado. E quando 20 km9 está fechado, aqui está aberto, garantindo que 20 km10 e 20 km11 nunca entrem. Veja que os conceitos de comando eles se transferem para qualquer tipo de comando. Aqui eu usei intertravamento, usei contato de selo, é o mesmo conceito. Por isso que eu sempre friso, não decore, aprenda o conceito de funcionamento. Aprender o conceito de funcionamento se interpreta qualquer tipo de comando. Então, pessoal, essa foi a nossa aula falando sobre quadro de transferência, essa modalidade. Aguarde as próximas aulas que eu vou estar falando de um comando, de uma USCA, de um gerador da máquina geral e vou estar explicando ele em 3 ou 4 aulas, passo a passo, explicando todo o diagrama elétrico, os conceitos, as partes, algumas considerações importantes. Então é isso aí. Para quem adquiriu o e-book a partir de hoje, também vou estar deixando disponível esse diagrama aí para você que adquiriu o e-book. Após a aquisição do e-book, a confirmação da aquisição do e-book, eu envio esse diagrama aí. É o e-book da série 1 de comandos elétricos para estudos. Então, você adquirindo o e-book, você está contribuindo com o canal, está contribuindo com seus conhecimentos, seus estudos. E aí, estamos fazendo um ciclo de ajuda entre nós. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula com o professor Givan. Deixe seu like, compartilhe, deixe suas dúvidas, faça seu comentário e não deixe de compartilhar os vídeos com as aulas. E aí você vai estar divulgando o conhecimento para todas as pessoas do seu ciclo, seu conhecimento aí, das pessoas que você conhece. Então até a próxima aula com o professor Givan. Muito obrigado por estar aqui até agora. Valeu!